Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 35 em diante. Mateus, capítulo 22, versículo 35 em diante. Assim como estamos, vamos falar com Deus mais uma vez. Maravilhoso Pai, te somos imensamente gratos porque estamos na Tua casa para te adorar, Senhor. Te somos gratos porque também podemos te adorar das nossas casas e queremos te pedir que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos guiando no estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 22, versículo 35 diz o seguinte: E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre amar ao próximo. Por que será que Jesus pediu para que amássemos ao próximo? Será que essa é uma tarefa fácil? Será que é uma tarefa simples? Ou melhor, quem é o nosso próximo? Aliás, quem é o próximo mais próximo que nós temos? O próximo bem próximo que nós temos. Começa onde o próximo bem próximo? Dentro da nossa o quê? Casa. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo mais próximo que nós temos é nossa esposa, é nosso esposo, nosso filho, a filha, o irmão, os pais, os tios, os avós. Esses são próximos, o quê? Os mais próximos que temos. E a nossa missão é salvar o nosso próximo. A nossa missão é pregar para esse também que está bem próximo. E eu pergunto de novo, essa é uma tarefa fácil? Viver o cristianismo, pregar o próximo para quem está bem próximo? Olha, para mim é bem fácil vir aqui e falar de cristianismo, porque a maioria me conhece só da igreja. Mas a minha esposa está aqui. Vamos para 16 anos de casado, se somar o namoro, já são mais de 18 anos. Quem que me conhece muito bem? É ela, não é? Meus filhos, eles me conhecem muito bem. E é lá em casa, é lá na nossa família, que nós sabemos se nós somos um cristão fiel, um adventista fiel. Nós devemos começar o nosso evangelismo por onde? Dentro de casa. O melhor evangelismo que todos nós podemos fazer, ele começa justamente aonde? Dentro de casa. É de lá que vem. Lá o maior desafio é esse. O grande desafio da nossa vida vai ser viver o cristianismo dentro de casa. Lembra quando Deus falou para Adão e Eva: ó, vocês podem comer de toda a árvore que estiver aí no jardim, mas tem só uma árvore que vocês não devem comer. E ouvindo assim parecia bem simples, não é? Mas na verdade não era tão simples, porque para eles não comerem dessa árvore que era proibida, eles tinham que o tempo todo confiar em uma pessoa. O tempo todo eles tinham que estar ligados a uma pessoa. O tempo todo eles tinham que confiar no que Deus havia dito para eles. E é fácil estar o tempo todo ligado, confiando em alguém, amando alguém? Nem sempre é, não é? Nem sempre é tão fácil assim.
amar quem está perto, né? Amar quem está bem próximo, às vezes no momento de chateação, no momento de raiva, às vezes no momento de que você quer reagir à ação do outro, nem sempre é fácil, não é? Mas essa é uma missão que nós temos. Tem uma frase que diz o seguinte: quando você estiver sozinho, cuide do seu pensamento. E quando você estiver em família, cuide do seu temperamento. E nós vimos aí que durante a pandemia aumentou muito o número de divórcios. Durante a pandemia já é registrado isso, já é notório, qualquer um pode pesquisar e vai encontrar, que o índice de violência familiar aumentou também o quê? Bastante. Por quê? Porque quando nós saímos da nossa casa, a gente fica o tempo todo preocupado com o que a gente vai pensar. Eu não posso falar assim, eu não posso falar assado. Eu acho que se eu falar assim eu vou ofender, eu vou magoar. E quando a gente chega em casa, a gente está tão cansado desse autocontrole que o que a gente faz? Relaxa. Poxa, estou em casa, vou relaxar. Agora é hora de... não vou mais me preocupar, agora eu não tenho filtro. Se o menino vier falar comigo, se a esposa falar comigo um pouquinho torto, eu não tenho mais filtro. Eu cansei, passei o dia no trabalho filtrando. E quando a gente chega em casa, a gente tem esse sério problema. E o interessante é que o pastor Wallace Barbosa é o ministerial, o responsável pelo lar e família da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a divisão sul-americana. Ele relata que a Igreja Adventista fez uma pesquisa para saber por que as pessoas têm se afastado da igreja. E eu achei interessante o resultado, que o fator número 1, porque as pessoas estão se afastando da igreja, é por causa da família. É por causa da família. Fator número 1, porque as pessoas têm se afastado da igreja, porque os filhos têm abandonado a igreja quando crescem. E muitos olham para os pais ainda quando saem, se afastam e dizem assim: ah, mas você prega uma coisa, você fala uma coisa e não vive, para mim não faz sentido. Fator número 1, infelizmente, que tem feito com que muitas pessoas abandonem a igreja, é justamente a família. O que acontece dentro de casa. Tem uma história que é bem famosa, né, que todo mundo conhece, que é da irmã que queria morar dentro da igreja. Ela pediu para morar na igreja, queria se mudar para a igreja, e o pastor perguntou: mas por que, irmã? Porque na igreja o meu marido é o homem que eu queria ter em casa. Ele é o pai que eu queria ter em casa. Só que quando chega em casa, é completamente diferente. Eu preciso mudar para a igreja. E às vezes essa falta de coerência entre o que a gente fala e o que a gente vive é o que revolta muitas pessoas, não é? Eu sei, você também sabe que o nosso exemplo deve ser quem? Cristo. Mas o peso de uma relação familiar é grande, infelizmente, não é? É grande. Ou também, infelizmente, não só infelizmente, não é? Se nós dizemos que o nosso primeiro campo missionário é a casa, por que nós não nos preocupamos tanto com isso? O tempo todo nós ouvimos sermões falando: olha, nosso primeiro campo missionário é a casa. A gente ouve o sermão, vai para casa e trata todo mundo como a gente bem quer, sem filtro nenhum, sem preocupação nenhuma. Ah, eu já levo ele para a igreja no sábado, já está bom. Ele que se vire, não é? E não é assim. Nosso primeiro campo missionário é a casa. Tudo que nós fazemos está sendo observado. Mas o melhor de tudo, se a gente parar só nessa primeira informação da pesquisa, a gente ficaria triste. O melhor de tudo é que essa pesquisa da igreja, ela também perguntou eles analisaram qual é o principal fator que faz com que as pessoas permaneçam na igreja. E adivinhe, qual é o fator número 1 para os jovens que continuam fiéis na igreja? A família. A família é o fator número 1 para os jovens sair. E a família é o fator número 1 para os jovens que também o quê? Ficam. Amém? Ainda bem que a informação não acaba pela metade, não é? Ou seja, existem muita família que tem uma forte influência positiva sobre quem? Sobre os filhos. E eu tenho certeza que você que está aqui nesta manhã, você que está ouvindo aí em casa,
Você é ou será uma dessas famílias que tem um fator positivo sobre os seus filhos. Amém? Eu tenho certeza que se você está aqui, você tem interesse que isso realmente seja importante na sua vida. A pergunta é, uma pergunta para nós refletirmos: como é que nossos parentes, como é que nossos familiares que não são da igreja, quando eles olham para a gente, qual é o sentimento que eles têm? Será que é um sentimento de eu quero descobrir o que ele faz, eu quero descobrir o que ele estuda, eu quero descobrir o que ele segue? Ou será que é um sentimento de, se for para ser igual esse, eu estou fora? Tem uma pesquisa interessante que foi feita também sobre família, essa pesquisa levantou sobre qual é a época que tem mais problema familiar, mais confusão em família. E adivinhem qual é a época? Natal. Por que no Natal? Porque no Natal é quando se reúne a família, não é? No Ano Novo nem sempre reúne, mas Natal é um clássico. Natal as famílias se reúnem. E durante o ano tá às mil maravilhas, não é? Um curte a foto do outro no Facebook, no Instagram, eu curto a foto do tio, da tia, do primo, e é tudo muito bonito. Às vezes nem tudo que a gente posta na rede social é verdade, né? Às vezes é mentira, a gente está morrendo de tristeza, querendo chorar e posta sorrindo. E aí fica bonito ali durante o ano. Mas quando reúne no Natal, aí é um problema. Começa os primeiros dias, primeiro dia ali lindo, daqui a pouco começa aquelas lembranças do passado, só que a lembrança do passado também já puxa aquela confusão que teve no passado, aí volta para a confusão, vira a confusão do presente. Aí chega aquele parente que você não queria mais nem ver, ele também vem para a festa, e aí vira um dilema. Só que sabe o que acontece? Esse seria o melhor momento para o quê? Para a gente pregar. E pregar como? Falando? Não, pregar o quê? Vivendo, testemunhando. Pregar demonstrando domínio próprio, demonstrando paciência, demonstrando amor quando ninguém quer demonstrar. O momento para a gente pregar, para fazer o evangelismo, um momento importante seria justamente esse. O momento em que a família está reunida. Pregar sem abrir a boca. Já ouviram isso? Pregar sem precisar estar falando nada. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver algo diferente. Abra aí sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 33. Efésios, capítulo 5, versículo 33. A gente precisa lembrar que as nossas palavras, elas têm pouco valor para a nossa família. As nossas palavras têm muito valor para quem me vê de vez em quando. Mas para minha família, aquilo que eu prego tem pouquíssimo valor. Na minha família, dentro da minha casa, o que tem peso, o que tem valor é o que eu faço. Aqui a palavra tem muito valor. Vocês me conhecem daqui, mas dentro de casa a palavra tem pouquíssimo valor. O que interessa é aquilo que eu vivo. Olha o que diz aí o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 33. A Nova Versão Internacional diz o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o que? Respeito. Você deve amar sua mulher todos os dias da sua vida. Repetindo, todos os dias da sua vida. Nos dias bons e nos dias maus. Amar sua mulher quando ela está chateada e quando ela está feliz. É muito fácil amar quem me ama, não é muito fácil eu retribuir só quando eu sou bem tratado. É facílimo. Mas eu devo amar a minha mulher todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. E se a gente ler lá em Efésios 5, 25, ainda diz o seguinte: como é que é esse amor? Maridos, amai vossa mulher, como Cristo também amou o quê? A igreja. Como Cristo amou a igreja, não é um amor qualquer.
É um amor que, se preciso for, entrega a sua própria vida pelo outro. É amar todos os dias, independente da circunstância. Não é fácil. Deus não pede coisas fáceis da gente, não é? Mas nós precisamos fazer e seguir, porque quando a gente faz, tudo se torna fácil. A gente começa com dificuldade, a gente vai para a academia, a gente sente dor nos primeiros dias, é terrível, e daqui a pouco a gente já não sente mais dor nenhuma. Daqui a pouco a gente precisa aumentar a carga do peso porque já está muito leve. E assim vai. É praticar. Agora, quando você para de se exercitar e quando você volta depois, dói novamente. Mas quem faz exercício diariamente não sente. Não sente quase nada. Se você quer amar sua família, se você quer salvar sua família, primeiro, ame sua esposa, ame seus filhos, ame seus pais, ame seus irmãos. O amor é pregação. Abraçar o filho, abraçar a esposa, isso aí é uma pregação, isso aí é um sermão. E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: mulher, respeite também o seu marido. E o respeito, e aí é outra missão difícil, porque esse respeito que a mulher tem para o marido, ele deve ser proporcional ao respeito que o marido merece. Será que nós, como maridos, vivemos uma vida que merece respeito da nossa mulher? O respeito que a mulher deve ter para o marido é proporcional à minha dignidade. A forma como eu ajo, a forma como eu vivo, e aí tudo funciona. Aquilo que parecia difícil é fácil. Quando o marido é um marido digno, que também faz sua parte, que ama a sua esposa, o respeito é o quê? Consequência. É consequência. Isso aí é um fato. Isso aí é extremamente importante. Se nós queremos salvar a nossa casa, o ambiente dentro de casa deve ser esse, ó. Marido ama a esposa fica feliz, amada, e aí ela ama o marido e respeita o seu marido. E é incrível como funciona. É uma maravilha. Funciona, é melhor que uma receita de bolo. Ó, o pastor Peixoto, ele fez uma conversa comigo, com a Adriana, quando a gente foi casar, e ele disse justamente o seguinte: olha, vocês estão casando para ser feliz. Se for para ser feliz, não é, pastor? Não dá certo. Eu lembro disso e nunca esqueci. Coloquei em prática na minha vida. Quem casa para ser feliz não está certo. Ah, eu vou sair de casa porque em casa é uma confusão, meus pais brigam. Eu quero casar para ser feliz. Vai ser problema. Você está casando para ser feliz, vai ser problema. Só que aí o pastor Peixoto deu a solução. Case para fazer feliz. Olha que diferença. Muda completamente a chave do casamento. Quando eu não estou preocupado em ser feliz, mas em fazer o outro feliz, sabe qual é a consequência quando ela está feliz? Adivinha? Ela me faz o quê? Feliz. Olha que bênção. Pastor, eu coloquei em prática, viu? Está aqui minha mulher de prova. Graças a Deus. Vamos para 16 anos. Eu fico querendo fazer ela feliz e a consequência é ela querer me fazer feliz. Ô bênção, ô maravilha. Esse é o segredo. Muda completamente a chave do casamento. Quem casa para ser feliz está fadado ao fracasso. Agora, quem casa para fazer o outro feliz é sucesso. Pode ficar tranquilo que vai dar muito certo. E olha só, a Bíblia ainda tem mais. Romanos 12, 18. Abre aí, bem próximo. Ó. Volta um pouquinho aí sua Bíblia. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. O respeito e o amor são a base para que você possa construir o reino de Deus dentro da sua casa. Uma casa sem alicerce, ela não funciona. Mas uma casa, quando tem respeito e amor, quando o fundamento é esse, aí é o reino de Deus dentro de casa. Aí é uma maravilha. Respeito e amor cabe em todo lugar.
Não tem um lugar que respeito e amor sejam rejeitados. Aonde a gente for, isso aí vai fazer bem. Agora, se na sua casa o marido não se sente respeitado e a esposa não se sente amada, sentem para conversar, coloquem Deus no meio dessa conversa e tentem mudar. Nunca é tarde para querer mudar. Nunca é tarde para pedir para Deus agir na sua família. Se até hoje você não se sentiu respeitado, se até hoje sua mulher não se sentiu amada, a hora de mudar é agora. Deus está à disposição de todos nós para que isso comece a funcionar na sua vida. A partir de hoje, amém? A partir de agora. Isso aí é possível. Romanos 12, 18 diz mais o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Por que que Paulo, inspirado por Deus, está dizendo isso? Porque o inimigo, ele não quer paz, ele quer o quê? Guerra, né? O contrário. E aí quando você decide viver assim na sua casa, o tempo todo o inimigo vai pôr empecilho para tirar sua paciência, para fazer você se irritar o tempo todo. O inimigo ele vai lutar para poder fazer com que na sua casa seja diferente. Por quê? Porque se ele consegue fazer isso dentro de casa, a sua palavra ela perde o quê? A força. Quanto mais você vive diferente do que você prega, menos poder sua palavra tem, menos influência sua palavra tem. E aí o inimigo vai estar constantemente colocando obstáculos para que você se irrite. E quer dizer que você vai viver uma vida toda sem em algum momento cair? Não. Uma vez ou outra, você acaba cedendo, né? Acaba caindo. Mas você tem que estar o tempo todo nas mãos de Deus, à disposição dele para que aquilo passe, aquilo seja esquecido e que a luta continue. Não é fácil. O inimigo quer o tempo todo nos distrair, né? Tirar a nossa atenção do que é realmente o foco. Nós precisamos fazer tudo o que for possível. Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos ter paz com todos os homens. E ter paz com todos os homens é fazer somente o que o outro quer? Será que é isso? É até mais fácil para ter paz, né? Fazer somente o que o outro quer. É muito fácil. Vou fazer só o que o outro quer. Tu falou aí que é só fazer o outro feliz. Mas não, muito mais importante do que fazer o que o outro quer é fazer o que é certo. Quando você ouve assim, mas meu pai é bonzinho. Seu pai é bonzinho, ele não é bom. Mas minha mãe é bonzinha. Se minha mãe é bonzinha, ela não é boa. Porque geralmente, quando você vê uma criança, alguém falando que é bonzinho, é porque deixa fazer tudo o que quer. Isso aí é um sério problema. Nós não podemos deixar fazer tudo o que quer. A criança pode fazer o que é certo. E eu preciso ensinar para ele o que é certo. E quando ele errar, eu preciso dizer que errou. Alguma coisa você precisa tirar da criança. Então, quando você ouve, mas é bonzinho, fulano é bonzinho, o pai é muito bonzinho. Se a criança está falando isso, liga uma luz de alerta. Nem sempre ser bonzinho é sinal de ser bom. Tem muita diferença. Ser bom, viver em paz com todos é fazer o que é certo. E viver em paz com todos significa também que eu preciso viver em paz comigo. E quando eu faço o que é certo, nada vai tirar meu sono. Nada vai deixar peso na minha consciência. É só fazer o que é certo. É simples, não é? Parece simples, mas eu sei que não é. Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente sabe o que é certo fazer, mas é muito mais fácil fazer o que é errado. Não é? Todo mundo sabe o que precisa comer, todo mundo sabe o que faz bem para a saúde, todo mundo sabe, mas a gente faz, não é? Eu já tenho tanto tempo parado de fazer exercício, fiz um bom tempo, depois parei. Eu sei que tem que fazer, a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre a gente faz, não é? O maior sermão que a gente prega na nossa casa é a nossa vida. Não adianta você dar um sermão gigantesco, falar e viver completamente diferente daquilo que você prega. Nós precisamos viver
O maior sermão para o meu familiar, para minha sogra, para o meu sogro que não aceitou a palavra, é uma vida de cristianismo, é uma vida de fé. As pessoas precisam olhar a nossa vida e ver Deus falando por nós, não é? Esse deve ser o nosso maior objetivo. E aí, quando eu começo a fazer isso, além de ser adventista, eu passo a ser o quê? Um grande evangelista. Por onde eu passo, o que eu fizer, eu estou pregando. A forma como eu faço, do jeito que eu faço, eu estou pregando. E aí, além de adventista, eu passo a ser um grande evangelista, não é? Aí muitas pessoas começam a querer saber, pô, mas o que você faz? Por que você é tão diferente? E aí quer saber, né? Mas eu vou lá na tua igreja, eu vou visitar. Se você convida, a pessoa fica feliz de vir. E olha que interessante, já finalizando aí o livro de Provérbios. Agora você vai voltar lá para o meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 17, versículo 23. Olha que passagem interessante que muitas vezes a gente passa desapercebido. Provérbios capítulo 27, capítulo 27. Avança mais um pouquinho aí. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas o quê? E cuida de quem? Dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu quê? Rebanho. Quem é a nossa ovelha? Quem é o nosso rebanho? Aqueles que estão diretamente dependentes, que estão diretamente ligados a nós. Quem que deve cuidar? Você, eu. Você cuida do seu rebanho, eu cuido do meu rebanho lá na minha casa, você cuida das suas ovelhas na sua casa. E é isso que a ovelha precisa, é de cuidado. A ovelha precisa de um pastor para estar guiando ela no caminho certo. De um pastor para estar orientando. Procura conhecer a situação das tuas ovelhas. Conversa com teu filho. Conversa com a tua esposa. Vê o que eles estão sentindo. Vê o que eles estão precisando. Abre o coração com eles também. Veja qual é a situação. Ó. Converse. Nós devemos nos lembrar que a nossa vida ela não passa desapercebida. Nenhuma vida passa desapercebida aqui nessa terra. Ou nós estamos aproximando alguém de Deus, ou a nossa vida está afastando alguém de Deus. Tudo que nós fazemos, nada passa desapercebido. Ou a gente está aproximando nossos filhos de Deus, ou a gente está afastando os nossos filhos de Deus. É simples. Ou você que é um filho que está aqui na igreja e seus pais não aceitaram sua fé, só tem dois motivos, só tem duas coisas. Ou você está aproximando seus pais de Deus, ou afastando seus pais de Deus. Sua sogra, seu sogro, quem for. Ou a gente dá um bom testemunho, ou a gente dá um mau testemunho. Não tem escolha, não tem escolha. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai perguntar para a gente é: onde está o rebanho que eu te dei? Onde está o rebanho que eu te dei? Depois ele vai querer saber também das outras pessoas que nós trouxemos. Mas a primeira coisa é: minha casa precisa estar o quê? Em dia. Sabe qual é a consequência disso? Quando eu arrumo minha casa, o meu vizinho ele vai ter interesse em saber o que vocês estão fazendo aí para ser diferente. E aí a consequência é que esse rebanho ele começa a crescer além das paredes da nossa casa. Amém? A consequência é essa. Quando eu arrumo minha casa, quando eu cuido do meu rebanho, quando eu sou um bom pastor dentro de casa, aí esse rebanho começa a crescer. E eu quero propor aqui um desafio para você nessa manhã. Que você faça da sua Bíblia uma verdade real na sua vida. Que a Bíblia ela se torne uma palavra vivida dentro da sua casa. Que por onde você for, você possa pregar através das suas palavras, através das suas ações. Não estou dizendo aqui que a gente vai ser santo, 100% santo, não.
Alguma vez ou outra a gente vai falhar, né? Porque todos somos humanos. Mas nós precisamos estar constantemente buscando a verdade, constantemente vivendo a verdade. Ter a ousadia de viver a palavra de Deus dentro de casa. Ter a ousadia de viver a palavra de Deus lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá na escola. Para que os outros possam ver, para que nós possamos pregar andando, pregar falando, pregar em tudo que nós fizermos. Pregarmos nos nossos negócios, sermos fiéis, na nossa língua, termos cuidado com o que nós vamos falar. E muitas vezes, muitas crianças, só o que elas ouvem falar dentro de casa é mal da igreja. Muitas vezes, muitas crianças crescem ouvindo os pais falar mal do pregador da manhã, falar mal da música, falar mal do pastor do distrito, falar mal do pastor da união, do pastor da divisão. Muitas vezes a gente cresce ouvindo isso e aí depois a gente não entende. Poxa, mas meu filho não quer mais nada. Eu não vou dizer aqui que existam jovens que saíram apesar de você ter feito tudo certo. Porque Jesus fez tudo certo. E dos 12, um se afastou. Um não quis saber da verdade. Claro que tem muitas exceções aí de filhos em que os pais fizeram tudo certo, mas por livre-arbítrio resolveram viver diferente. Mas na grande maioria dos casos, são crianças que cresceram ouvindo os pais só falar mal de tudo que acontece na igreja. Ouviram o pai ficar o tempo todo negando uma função na igreja. O pai dizendo que estava ocupado demais para trabalhar. E aí ele via o pai fazendo tudo que tinha para o mundo, mas nunca tinha tempo para a atividade da igreja. E aí, de repente, do nada, ele diz, ó pai, quando cresce, né, fica taludinho, fica maior, diz, ó pai, sinceramente, continua aí que eu estou fora. Eu não vou viver assim, não. Eu prefiro aproveitar lá, porque o senhor nem aproveita, nem vai para o céu, então eu estou fora. Esse é um sério problema, mas o nosso desafio nessa manhã é que nós possamos viver a palavra, que nós possamos praticar a palavra o tempo todo com o nosso principal rebanho. Quantos têm o desejo de viver dessa forma? Levante suas mãos. Vamos ficar em pé para falarmos com o nosso Deus? Maravilhoso Pai, Senhor, te somos imensamente gratos pela oportunidade que temos de cuidar do nosso rebanho, Senhor. Te somos imensamente gratos porque na Tua palavra nós encontramos orientação, na Tua palavra nós encontramos a verdade para que nós possamos viver e praticá-la em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra por onde quer que nós passemos, Senhor. Que nós possamos testemunhar do Teu amor. E que esse rebanho ele possa crescer além da parede da nossa casa, Senhor. Que nossos filhos possam crescer nos Teus caminhos, Senhor. E que nós possamos um dia Te agradecer pessoalmente no céu pelo Teu amor maravilhoso, Senhor. Fica conosco, que Teu Espírito Santo continue presente no decorrer de toda a programação e do culto de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.